Boa noite, estamos mais uma vez utilizando desta ferramenta para levarmos a palavra de Deus até os nossos amigos que estão utilizando aí as redes sociais. Um grande abraço a todos aqueles que nos veem e nos escutam nesta noite, especialmente no Luciano Gomes, lá na cidade de Paulista, em Pernambuco. Que Deus esteja abençoando a sua vida ricamente. O nosso tema de hoje à noite é um tema de muita relevância: vida eterna. Nós sabemos que Deus criou o homem e que criou o homem para viver eternamente. Porém, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Porém, nós temos em Cristo Jesus o Salvador de todo aquele que crê. E a palavra de Deus sobre o tema vida eterna diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Caro amigo, é uma grande alegria podermos abrir a Bíblia e lermos um texto como esse, o qual nos dá a certeza sobre a certeza da nossa segurança eterna em Cristo Jesus. Nesse contexto, a palavra de Deus é muito clara, ao afirmar que quem escuta a palavra de Cristo, crendo naquele que o enviou, tem a vida eterna. Esta afirmação é conclusiva, garante ao crente vida eterna. É relevante destacarmos que não encontramos um terá ou um talvez, não encontramos um se ou um se não. O que encontramos nessa passagem é um tem a vida eterna, todo aquele que crê em Jesus Cristo. É necessário estarmos sempre rememorando este ensino precioso da palavra de Deus, pois é fato que os religiosos têm feito de tudo para negarem essa doutrina. Em uma tentativa desesperada de apagarem a verdade básica da fé do Evangelho, ou seja, que a vida que Jesus dá é eterna. A vida que Jesus dá é para sempre. É vida compatível com o atributo do Deus da eternidade. Afinal, Ele, Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto está registrado em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Ele, Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o nosso único e todo suficiente Salvador. Todas as facções religiosas apresentam um plano de salvação completamente desassociado do plano de Deus, do plano apresentado na Bíblia, que é exclusivamente em Cristo Jesus. Para exemplificarmos isto, vamos destacar o pensamento do arminianismo a respeito desse assunto. Para essa filosofia religiosa, a forma do homem obter a salvação é uma mescla de fé em Jesus e perseverança nos padrões humanos de santificação legalista, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humanidade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Para essa corrente, a salvação do pecador é resultado do coletivo das ações humanas, ou seja, o pecador recebe a Cristo como Salvador, mas não está salvo se não perseverar em uma série de preceitos meramente religiosos criados por homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Portanto, é conveniente destacarmos que não encontramos na Bíblia vestígio algum desse modelo defendido pelo arminianismo. O Senhor Jesus Cristo não ensinou assim,
Os apóstolos não ensinaram assim. A igreja de Cristo, que tem glorificado a Deus Pai na pessoa de Cristo, geração após geração, conforme registrado em Efésios capítulo 3, versículo 21, nunca ensinou assim, no transcurso da sua história de 20 séculos passados. E hoje, no século 21, prega a verdade bíblica da salvação gratuita por meio exclusivo da fé em Jesus Cristo, sendo a sua pregação igual à do Senhor Jesus. Logo afirmamos, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A igreja de Cristo, a igreja que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu e comissionou, tem pregado a verdade da salvação pela graça, exclusivamente pela graça de Deus. Essa igreja batista local visível tem sustentado, através dos séculos, a verdade eterna da salvação pela graça. A sua mensagem é: crer no Senhor Jesus e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Muito biblicamente defendemos esta verdade. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Outros têm proclamado alguma coisa parecida com o Evangelho. Na verdade, é um outro Evangelho. Gálatas 1, 8 fala desse outro Evangelho. Sendo, portanto, promotores de cortina de fumaça, obscurecendo assim a clareza do Evangelho de Cristo. Logo são aliados do inimigo na tarefa de manter cegos incrédulos. 2 Coríntios 4, 4. E por quê? Negligenciam a Bíblia em relação ao plano de salvação. A sua principal doutrina é completamente contrária à graça. A doutrina que admite que o crente salvo por Cristo venha a perder a salvação. Esse ensino tem trazido muitos males, às pessoas. Tem destruído vidas. Por quê? Vidas incautas que dão crédito a esta doutrina. Doutrina que os torna duas vezes filhos do inferno, mais do que os seus mestres. Isso está registrado em Mateus, capítulo 23, versículo 15. A sua origem, a origem dessa doutrina falsa, remonta aos dias de Caim, que por inveja matou seu irmão. Outros obras principais desta doutrina foram os fariseus, que pseudamente convertidos tornaram-se judaizantes e saíram a transtornar as igrejas do Senhor Jesus Cristo no meio dos gentios, promovendo o ensino contrário à verdade das Escrituras, que afirma que a salvação é por meio da fé em Jesus. O apóstolo Paulo, refutando essa ideia maléfica, mostra que a mesma não tem origem em Deus, quando afirma esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Gálatas 5:8. A persuasão de que a salvação é obtida por meio das obras não tem origem no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensina, através do Espírito Santo, que o homem pecador é salvo graciosamente por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Caro amigo, tenha cuidado com o que os religiosos estão ensinando. Muitas vezes aparenta ser bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16:15. E no mais, o Deus eterno tem um maravilhoso plano de salvação para o miserável pecador. Esse plano está plenamente revelado na Bíblia. Esta verdade não pode ser encontrada fora das Sagradas Escrituras. Ela não pertence à religião, não pertence à igreja, não pertence ao pregador, não pertence ao homem. Esta verdade pertence ao Senhor, tão somente a Deus. Sabemos que muitos enganadores estão deturpando sobre a salvação eterna, usando de vários subterfúgios, mas nada podem contra a verdade da graça de Deus. A verdade é a verdade eterna, Jesus Cristo, o qual não pode mentir. Ele disse: tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24.
24. Ele garante vida eterna para todo aquele que escuta a sua palavra e crê naquele que o enviou. Este não será condenado, mas passou da morte para a vida. Essa é a realidade de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Estar debaixo da maior das seguranças, da segurança dada exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um daqueles que nos vem essa noite, que possam crer em Jesus como Salvador pessoal e estarem seguros por um grande Salvador, o autor e consumador da fé, aquele que é mesmo o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus abençoe a cada um dos queridos que nos casa e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.